Mas eu quero deixar o Salmo 126, que expressa o consolo para aqueles que choram. Você já chorou? Ou se você está chorando hoje por uma causa que não vê solução, escute essa palavra aqui nesse cântico de romagem, que ele vai trazer um consolo ao teu coração, diz a palavra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Vou repetir: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus molhos. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Talvez nós choramos tanto no dia a dia, que tem hora que paramos para perguntar ao Senhor: e agora? É com palavra de consolo para você. Guarde-a no teu coração e você será alimentado poderosamente para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero rapidamente, porque o tempo passa, falar desse amigo, desse homem que nos conhecemos, formamos ou começamos um relacionamento, uma amizade, pastor para pastor. É o pastor de igreja, tem ministério. Eu quero agradecer a Deus, pastor Marcelo, pastor Jeová, pela igreja Batista Ebenezer, por o Senhor estar aqui nessa noite conosco. É um amigo, já esteve ministrando lá na L, e naquele dia que ele esteve lá, o ano passado, disse: eu quero levar o pastor Magno no aniversário da igreja de 7 anos, e Deus nos permitiu que ele tivesse um tempo para poder estar aqui conosco, cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Então, ali já tive também na igreja onde ele está à frente, uma igreja linda. Quem já foi lá comigo sabe, era no Recanto da Ivê, uma igreja tremenda, que é a Batista Ebenezer lá. E eu quero, nessa noite, falar desse amigo. É um pastor amigo, temos relacionamento, e é muito bom a gente poder trazer um pastor de casa, que você sabe que tem, está aqui com a filhinha, ó, do lado, tem filho, tem esposa, tem igreja, tem ovelha. Isso é muito bom. Então eu queria que vocês nessa noite recebessem o pastor Magno da igreja Batista Ebenezer, uma salva de palmas para ele. Amada igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Prazer estar aqui com os irmãos esta noite, podendo cooperar em mais um aniversário desta igreja, que tem sido um referencial nesta cidade. Já ouvia muito bem falar do pastor Braga, através da pastora Luísa, da pastora Miriam, pastora Guilmar também. E fui agraciado por Deus de poder conhecer o melhor, tendo a oportunidade de estar através do irmão João Neto, há um tempo atrás, ali na igreja, pela primeira vez na QNL, e hoje louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui cooperando com os irmãos nessa data tão importante, que é o aniversário de 7 anos da comunidade Fruto no Espírito. Pastor Baltazar é do Rio. O pastor Braga conversando aqui, falando que é de Belfor Roxo, né? Temos um amigo ali, o Jorge Anderson, o Gesiel Lima, e uma alegria ver o senhor com essa vitalidade, essa graça de Deus em ministrar. Todos os pastores presentes, qual o pastor Braga já havia citado, é uma alegria podermos juntos hoje estar aqui, e todo o povo de Deus. Quantos vieram aqui para festejar, para celebrar o Senhor, para adorar aquele que vive e reina para sempre? Vamos ficar de pé então? Nós podemos colocar sobre os pés. E irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 15. Livro de Josué, capítulo 15, os versos 16 e 19 são os versos que nós queremos iniciar essa ministração de hoje. Hoje, estamos aí, já foi citado,
com muita propriedade, graça, né, do apóstolo Baltazar, essa homenagem às mulheres. E Deus me trouxe ao coração e à mente esse texto que fala a respeito de uma mulher que nos traz um grande ensinamento. Existem pessoas na Bíblia, como Matusalém, que viveu 969 anos, e a Bíblia diz que depois que viveu 969 anos, ele morreu. É a informação que você tem a respeito de Matusalém. E da mesma forma, vemos a história de Axa aqui nesse texto, no capítulo 15 de Josué. Também uma história breve, curta, mas que acrescenta muito a nós. Você vai poder ver, acompanhar na leitura desse texto, o que fez Deus através desta jovem mulher. Capítulo 15, verso 16 de Josué diz: Disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. E então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Versículo 19, podemos ler juntos? Vamos lá? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome por esta oportunidade rica de estarmos aqui para celebrarmos ao Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para reconhecermos a Tua grandeza, para ouvirmos a Tua voz. Dá-me graça nesta hora para comunicar a Tua palavra, o Teu conselho. Importa que o Teu nome seja exaltado, importa que o adversário seja mais uma vez envergonhado, importa que saiamos daqui declarando que só o Senhor é Deus, importa que haja salvação, colheita, restauração, vitória em Cristo Jesus neste lugar. Importa que a Tua obra continue sendo feita através deste ministério, através da comunidade fruto do Espírito. Abençoa o Teu servo pastor Braga, pastor Eguiomar e todos os demais pastores deste ministério, obreiros, líderes, membros, todos sejam usados poderosamente pelo Senhor neste lugar. Te bendizemos, Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Vamos sentar, queridos. Lemos um texto de Josué, capítulo 15, onde Caleb, um dos príncipes de Israel, se levanta após anos de espera. Ele aguardava o resultado de um ato de obediência. Caleb, pai de Axa, ele, como príncipe de Israel, foi enviado junto com Josué para Canaã para espiar a terra prometida. Diferente de outros 10 príncipes, Caleb e Josué tiveram uma visão otimista da terra, da promessa. Os outros que foram com eles tiveram uma visão totalmente oposta. Olharam para a terra e, ao invés de vislumbrar a terra que Deus havia dito que estava entregando a eles como possessão, eles só fitaram os olhos na dificuldade, só olharam os problemas, só olharam os gigantes. E Josué e Caleb não. Eles tiveram um ânimo diferente, dizendo: o Senhor falou e Ele vai nos entregar nas mãos desta cidade. E os outros tentaram desestabilizar todo o povo, dizendo que jamais poderiam conseguir aquela cidade, porque haviam gigantes ali. Esta igreja está
comemorando o aniversário, usando o tema que é o tema Vivendo o quê? Vivendo a grande colheita. Mas eu pergunto, existe colheita sem semeadura? Eu me lembro de Gálatas 6, versículo 9, quando a Bíblia nos diz que nós devemos semear sempre. Nós devemos continuar, para não falhar. Eu quero abrir o texto, Gálatas, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 6, e o verso 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Diga o seu irmão, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas pessoas deixam de receber o resultado da semeadura, porque elas desfalecem no meio do tempo. No decorrer da caminhada, elas esmorecem e não prosseguem naquilo que se decidiram, se determinaram em alcançar. Esse texto nos diz que Caleb não fez isso, pelo contrário, ele lutou, ele venceu, e depois da morte de Moisés, diz a Bíblia Sagrada no capítulo anterior, no capítulo 14, que este Josué, que trouxe esse desafio para quem realmente conquistasse aquela cidade, Kiriat-Sefé, ele estaria dando a sua filha em casamento, e era um costume da época dar em casamento a sua filha para estabelecer uma aliança ou como uma recompensa. Esse Josué havia experimentado esta palavra e a promessa de Deus na sua vida. Diz o texto do capítulo 14 que Josué, passado 45 anos, Josué então se levanta e já vê que eles estavam estabelecidos na terra prometida, e ele então se posiciona dizendo a respeito de uma promessa que havia sido proferida a ele através de Moisés, servo do Senhor, que a ele seria dada, destinada uma herança, uma parte da terra. Então, se você observar no capítulo de número 13 ao capítulo 19, vai se falar no livro de Josué a respeito da distribuição da terra. Josué e Caleb tomaram por herança o que Deus havia prometido. Caleb então, ele reivindica, e a ele é dada a Hebron, a terra de Hebron, porque entenderam-se através de Josué, ele buscando ao Senhor, que era de propriedade, era destinada a Caleb aquela herança. E então Caleb, ele recebe por herança Hebron, e então ele tem a atitude de continuar expandindo, de continuar crescendo. Interessante que Caleb tinha 85 anos quando ele reivindicou esta promessa. 40 anos haviam se passado. Interessante que ele cita, quando faz esta reivindicação, ele diz que tal é a sua força agora, com 85 anos, quando ele recebeu a promessa. Ou seja, você que está aqui nesta noite adorando ao Senhor, comemorando esses 7 anos de igreja e comunidade fruto do Espírito, tal tem que ser a sua força quando a promessa começou lá no primeiro ano, quando você ouviu o Senhor falar que era necessário fincar as estacas desta igreja e ampliar as tendas da habitação, porque Deus tem uma promessa para esta igreja, Deus tem uma promessa para esse ministério, e a promessa que repousa sobre a igreja é a promessa que vem sobre a tua casa também. É a promessa que vem sobre as nossas vidas. Eu entendo à luz da Bíblia que quando nós estamos em aliança, quando nós estamos debaixo de cobertura, a palavra, a bênção que vem sobre o ministério é a bênção que repousa sobre você e sobre a sua casa. E Deus tem um propósito de fazer com que você continue forte. Foi por isso que a Bíblia nos traz no livro de Efésios capítulo 6, quando Deus usa o apóstolo Paulo para falar sobre a armadura de Deus, sobre o guerreiro espiritual,
ele começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes. Igreja, o Senhor quer te ver mais forte do que ontem. Deus quer te ver firme, porque a promessa chega quando você está fortalecido em Deus. Deus não vai entregar nas mãos daquele que se acha fraco, como aqueles 10 espias que achavam: olha, nós somos aos olhos deles como gafanhoto. Só que Josué e Caleb não. O Senhor vai nos entregar nas nossas mãos. Foi Ele quem prometeu. Eu pergunto: Deus mente? Deus falha? Jamais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai se cumprir na sua vida cada uma das promessas que Ele tem liberado sobre nós. Mas o texto fala de Axa. Caleb recebe por herança Hebron, e ele expulsa ainda aos 85 anos 3 gigantes. E ele então lança uma palavra dizendo: aquele que derrotar a cidade de Kiriat Sefé, ele entrega à mão de sua filha Axa. E Axa traz a nós exemplos, atitudes de uma mulher de visão, de quem tem recebido de Deus e pode ter atitudes louváveis. Eu vejo que no versículo lido, Axa, o seu pai dá a ela uma terra, e ela observa essa terra, e ela então, ao receber essa terra, esse presente do seu pai, por ter contraído matrimônio, Axa então tem uma atitude. E eu percebo na Bíblia que a vida cristã, a vida com Deus, não pode ser uma vida só de palavras. Deus espera de nós muito mais que palavras, verbalizar palavras. Deus espera de nós atitudes. Deus, Ele deu-nos esse exemplo. Ele nos mostra que Ele teve tamanha atitude para conosco, que em Gênesis 3,15 Ele faz a promessa de mandar através do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já faz a promessa do seu filho que seria enviado. Ou seja, Deus nos dá prova de que Ele quer ver em nós atitude. Diz a Bíblia em João 3,16 que Ele amou-nos de tal maneira e nos ama, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor no seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai ser vencido pelos gigantes se você tiver uma vida de atitude. Que atitude teve Axa? Axa teve a atitude de influenciar o seu marido. Ela teve uma atitude positiva. Foi citado aqui o exemplo de Eva. Eva teve uma atitude negativa, influenciou o homem a comer do fruto que não lhe era permitido comer. Mas eu vejo no livro de 1 Samuel capítulo 25 a citação de uma outra mulher que teve, a exemplo de Axa, uma atitude louvável. A Bíblia conta que Davi estava muito cansado com os seus soldados, pelejando, estendendo, guerreando, ampliando o seu trabalho de conquista. Davi então se vê exausto, desanimado, os seus soldados, muitos deles até frustrados, decepcionados. E então Davi pede um dos seus moços para ir até Nabal, pedir a ele que lhe conceda um pouco de comida, de alimento para os seus soldados e para si. E então Nabal tem um comportamento louco. O seu nome Nabal fala de loucura, homem louco, homem sem entendimento. E ele de maneira louca diz: quem é Davi? E quem é Jessé? Nem conheço Davi. Quem é eu para que me importe? Quem é Davi para que me importe com ele? E Davi toma conhecimento disso e logo diz: olha, tira minha vida se hoje ainda
não acabar com todos os homens da casa de Nabal. O servo da casa de Nabal vai até a sua esposa Abigail e diz a ele: olha, Davi trouxe os moços até Nabal para pedir-lhe comida, para pedir-lhe alimento. E Davi havia outrora protegido Nabal e a sua herdade de outros povos, e não lhe tocou em nada que lhe pertencia. Então Abigail soube disso, e sabendo que Davi viria para exterminar sua casa, ela então se antecipa, pega ovelhas, pega mantimento e vai ao encontro de Davi. E ela chega a Davi e disse: conta a ele que não faça, não traga juízo sobre a sua casa, e não leve em consideração a posição louca do seu marido. Abigail toma a atitude de buscar uma conciliação com Davi, e ela ainda diz que não suje a mão do rei de sangue, de Davi de sangue, do homem de Deus de sangue, com Nabal, porque o Senhor cuidará dele. E então Davi dá ouvidos à atitude daquela mulher que lutou pela sua casa. Ela teve a atitude de buscar proteção para a sua família, e Davi ouviu a palavra daquela mulher, Abigail. Ela teve uma atitude louvável. Depois ela volta e conta para o esposo o que havia acontecido, e diz a Bíblia que o coração dele fica petrificado por uns dias, e ele passa mal por um período, e depois vem a morrer. E essa mulher Abigail passa a ser esposa de Davi. Mulher de atitude, mulher que protegeu a sua casa. Se é para Jesus, é mais alto, é mais forte, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que teve a atitude, uma mulher que exerceu influência. E eu pergunto: que tipo de influência estamos tendo dentro da nossa casa? Que tipo de influência estamos exercendo sobre os nossos filhos? Ou mais, que tipo de influência estou tendo dentro da igreja, entre os meus irmãos? Será que eu estou sendo como aquele que anima ou me protege? Ou estou como aqueles que desanimam e expõem? O amigo certa feita disse que o amigo a gente sempre nunca expõe, a gente protege. E quando a gente vive a vida cristã, a gente vai sempre pensar nas consequências de um ato, de uma atitude que nós empenhamos e tentamos fazer. Aqui o texto mostra que Axa teve atitude. Ela desceu do jumento e foi até o seu pai para falar com ele. Ela influenciou o marido. Ela disse: não, mas vamos lá, vamos falar com ele, porque ele pode mudar. Às vezes, ao invés de termos uma atitude positiva, as pessoas, elas têm a tendência de abrir a boca com quem não tem como resolver o seu problema. Ao invés de buscar solução, elas choram as lágrimas, as mágoas, se sentindo vítima. E à luz da Bíblia eu vejo que todas as pessoas que se colocam como vítima nunca alcançam o tempo de colheita. Elas nunca experimentam vitória, elas vão estar sempre se sentindo prejudicadas. Mas Axa não fez isso. Axa nos mostra também que nós precisamos ter a atitude de não deixar as coisas piorar. Às vezes as pessoas procuram resolver o problema quando já não tem mais saída, quando já tem se trago muito dano, muito estrago dentro de casa, na igreja, na vida pessoal. Diz o texto que esta mulher, ela tomou a atitude de não deixar a coisa piorar. Ela não se contentou com o pior. Ela se levantou e disse: olha, vamos procurar aqui, antes que as coisas piorem, vamos buscar uma solução. Vamos falar com quem? Vamos falar com meu pai. Foi ele quem deu a terra a nós, e ele pode reverter isso aí, ele pode mudar essa situação. Essa mulher, ela chegou e disse: olha, pai, nós viemos aqui para dizer que o Senhor nos deu
terra seca. E ela não desfez da terra, ela não reclamou da terra. Não, ela só disse, ela fez uma observação realista. Ela disse: o Senhor me destes terra seca. Isso mostra que nós não podemos aceitar a crise como palavra final. A coisa não está boa, coloca uma vírgula. Se não está boa, é porque não acabou ainda. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. O ponto final tem que ser vitória. O ponto final tem que ser colheita. Tem que ser um resultado positivo. E às vezes nós não estamos tendo um resultado positivo porque as nossas atitudes, elas não estão sendo coerentes com o propósito, com o projeto de Deus para a nossa vida. E eu me lembro do Salmo 1, que diz sobre um resultado positivo na vida daquele que teme a Deus. A Bíblia fala no Salmo 1 o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, em ouvir a voz do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros ou correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha e não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Será bem sucedido. Mas para ser bem sucedido, qual a atitude do crente? Ele não pode andar no caminho dos ímpios, ele não pode se deter no caminho dos pecadores, ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Se você tem que se assentar na roda, senta na roda dos esclarecedores, do povo de Deus aqui, ó, dos ungidos, do seu líder. Senta com quem tem o mesmo espírito. Eu me lembro de Jesus indo para a casa de Jairo. Chegou na casa de Jairo, Jairo queria um milagre na sua casa. Jairo tomou a atitude de chamar Jesus. Ir atrás de Jesus, era um príncipe, um homem importante, mas ele abriu mão da religiosidade, da aparência, porque, irmão, quem fica querendo dar satisfação aos homens, deixa de temer a Deus. Você tem que dar um bom testemunho, mas em primeiro lugar você precisa ter temor a Deus, porque aí você não vai se deter no caminho dos ímpios, você não vai ouvir o conselho dos ímpios, você não vai se deter no caminho dos pecadores. Os pecadores que estão ali, você não vai desprezar, não. Você vai se posicionar e dizer: isso aí não faz parte da minha conduta, não faz parte das minhas atitudes, da minha fé, da minha regra de fé e prática. Você, pela sua postura, você não precisa falar, não precisa brigar com ninguém. É a sua maneira de agir, é a sua maneira de se portar que vai dizer a quem você pertence. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Coríntios que Ele nos comprou com bom preço, preço de sangue, com um alto preço. E você precisa tomar então um entendimento de que se você quer prosperar, se eu quero prosperar, se eu quero ver colheita, bons resultados, eu vou precisar ter atitudes diferentes diante da vida, porque é no curso da vida que as coisas acontecem. Às vezes a gente pensa que a vitória só vem no culto, mas tem vitórias que vêm na caminhada, é lá na sua casa. Veja que Áxia foi dada por esposa a Otiniel, que Otiniel aceitou o desafio, e logo nesse percurso de ir para casa, ela voltou e foi conversar com seu pai e foi abençoada. É no dia a dia, irmão, não é só aqui. Aqui é muito fácil, é bom e é agradável estar unidos, irmãos, mas a vida, a colheita, os resultados positivos, eles vêm mesmo pela nossa atitude lá fora. É na faculdade, é no trabalho, é em casa, é no convívio com a esposa, com os filhos, que nós damos testemunho da nossa fé. E há quem diga que a melhor mensagem que se pode ouvir é o teu testemunho. É você dizer: Deus fez isso na minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu a porta, o Senhor me agraciou, o Senhor, na comemoração de 7 anos de aniversário da minha igreja, o Senhor